Está começando mais uma edição do programa A Hora e Agora, aqui no canal 10 Web TV, também disponível no Conexão TV, canal 99, YouTube, nas redes sociais da Uninter e canais parceiros. Meu nome é Rafael Rodrigues, seja bem-vindo a mais uma edição e hoje nós vamos conversar sobre a carreira de Direito. E você que quer seguir como advogado, nós vamos tirar algumas dúvidas sobre a área, sobre a profissão e também sobre a Associação Nacional de Advocacia Negra. A gente trouxe um especialista para conversar sobre o assunto. Mas eu gostaria de apresentar para vocês novamente a gestora do Polo Minter, de Juiz de Fora, na região centro e zona norte de Juiz de Fora, que está com a gente nessa edição, Maria Dornelas. Bom dia, tudo bem? Tudo jóia? Ei, Rafa, bom dia. Estou muito feliz, né? Voltando de férias. Estava com muita saudade de fazer o programa, de estar aqui toda quinta-feira, né? Mais uma vez com vocês. E hoje a gente vai tratar de um tema de tamanha importância, relevância. Então, estou muito feliz. E obrigada a todos que ficam aqui com a gente quinta-feira ouvindo o nosso programa. Que seja excelente o nosso bate-papo. Excelente, muito obrigado, Maria. E diretamente de Governador Valadares, a gente está recebendo o advogado Marcos André, que vai conversar um pouquinho com a gente sobre a profissão e também sobre a associação. Bom dia, Marcos, tudo jóia? Tudo bem? Bom dia, como vão vocês? É um prazer indescritível estar aqui na companhia de vocês. Muito obrigado pelo convite. A gente que Nós que fica feliz. Muito agradecemos, né? obrigado. Sim, por dispor do seu tempo, né? A gente sabe que é meio corrido, dos seus processos, do seu trabalho, mas que vai ser útil, né, para quem quer seguir a área e também para quem já está inserido e quer algumas atualizações, algumas dicas sobre a carreira. E por falar nisso, eu gostaria que você contasse para a gente um pouquinho da sua história, como você adentrou no mundo do direito, quais são as suas atividades atualmente. Então, fique à vontade. Ah, a gente sempre fica um pouco constrangido de falar da história, né? Alguns pontos a gente tem que omitir, eu confesso. Bom, eu entrei no curso de Direito, não era a minha primeira opção de curso, a minha primeira opção de curso era a Faculdade de Medicina, e vim de escola pública, não tinha muito acesso os, os caminhos que a gente tinha para poder chegar na universidade eram caminhos árduos, né? E era raridade na minha realidade, periferia, enfim. Mas aí eu empreendi estudo, inclusive na Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu até pensava em ir, se fosse o caso, para Juiz de Fora. Acabaram me perdendo, tá vendo? Nos anos em que eu fui fazer o vestibular, que era vestibular seriado, deu uma greve, né? E aí as provas se estenderam, e eu acabei, já tinha nota pelo Enem, ingressei na universidade particular, via ProUni, e fiquei ali. Depois a universidade saiu, eu acabei sendo aprovado, mas não tive mais interesse, já estava apaixonado pelo direito, e não era uma possibilidade de trocar, e aí acabei concluindo ali o curso de Direito. Foi basicamente assim. Primeiro período, eu passei um processo seletivo, comecei a estagiar na Procuradoria Fiscal do município, aqui de Governador Valadares. Era estagiário de uma advogada muito renomada, concursada do município. E assim foi a trajetória. Depois fui para o Tribunal de Justiça, fiquei um tempo numa autarquia municipal, estagiei com juiz, com promotor, depois fui para o escritório de advocacia, lá me encontrei, descobri que aquilo era a minha, a minha vocação, a advocacia, e aí não larguei mais. Fiquei na advocacia, graduei já aprovado no exame de ordem, e deu formatura em um, eu já estava lá no fórum, advogando e defendendo o interesse daqueles que me confiam. Em síntese, Maravilha, é a minha trajetória com direito. maravilha. E a gente percebe, né, pessoal, no rostinho, né, do Marcos André, é, a alegria, né, que ele traz para a gente aqui, quando ele fala do direito. E eu li um pouco sobre a sua trajetória e fiquei encantada. E eu quero destacar um tema aqui dentro da nossa prosa de hoje sobre a ANAM, que é a Associação Nacional de Advocacia Negra. Queria te perguntar, Marcos, como que é a sua rotina, como que aconteceu, né, de você se envolver com a ANAM, e até sugerir que você fale um pouquinho
da ANAM também para as pessoas que estão nos ouvindo, por favor. Excelente. A ANAM surgiu uma iniciativa. A princípio existia um grupo chamado Clã da Negritude, isso no ano 2012, que era formado por diversos profissionais de todas as áreas negros que tinham aquela dificuldade, né? Tinham o interesse de combater o racismo de forma estrutural, porque em que pese a qualificação, nós ainda somos preteridos. É uma realidade triste no mercado de trabalho, principalmente no mercado privado. Então, só que daquele grupo reuniam-se advogados, né, inclusive para poder defender e assessorar aqueles que clamavam pela ajuda do grupo, e esses advogados foram achegando-se de todos os estados, em tamanho número, que o sócio fundador, associado fundador, ele entendeu que seria melhor repartir, e a associação, então, ganhou vida própria, a Associação Nacional. E assim está constituída a forma de estatuto para poder defender ali os interesses da classe, que são os advogados, os juristas de modo geral, né? Que não integram não apenas advogados, integram também magistrados, promotores, estudantes, estagiários, todos aqueles do universo jurídico que têm interesse em aderir, em comprar a briga, né? Que é a busca pela igualdade de fato. Minha história com a ANAM é basicamente essa. Eu advoguei, comecei a advogar, e a advocacia é muito gratificante, mas também é uma profissão, com todo respeito às demais profissões, que exige uma vocação e uma dedicação. É quase um mistério, né? Exercê-la. De coração que a gente faz e, na grande maioria das vezes, com dedicação absoluta. Só que nesse caminho existem alguns entraves, e alguns desses entraves me magoavam profundamente. Ver que havia distinção em relação à pessoa do advogado e não à defesa técnica que ele exercia. Sou muito estudioso, gosto bastante. E aí um dia eu falei assim, não é possível, vou ter que procurar alguém maior que eu para poder me auxiliar nessa questão aqui, que me esbarrei numa questão de racismo, que prejudicaria um número significativo de pessoas. E aí eu busquei, encontrei a ANAM. Assim, essa aqui dá para mim, vou me associar, porque essa associação aqui é o que eu estava pesquisando, fui lá ali no estatuto, assim, é isso. E aí eu ingressei na ANAM, a princípio como associado, né? Fui participando das reuniões, conversando e tal, aderindo às propostas, votando. E aí, em algum momento, surgiu ali uma vaga para integrar o grupo jurídico da ANAM. Que, embora seja associação de advogados, os associados, em regra, são associados. Eles estão lá para poder gozar dos benefícios que a ANAM proporciona, né? A quantidade de cursos, as atividades, enfim, grupo de leitura, tem diversas atividades que são úteis aos associados. Mas não advogam para a ANAM, né? E aí surgiu a oportunidade, fui convidado, e aí passei por um processo seletivo também aí dentro, e aí fui advogado, a vaga que tinha, junto com outro advogado também. E aí compomos o grupo jurídico da ANAM. E somos responsáveis pela defesa, que é uma associação nacional em todo o território do Brasil. Então, a gente faz essa gestão dos expedientes para poder defender os interesses daqueles que procuram, e a ANAM resolve aderir à proposta. Então, basicamente, a ANAM é uma associação com esse objetivo, né? Proteger os estados, proteger os juristas negros, promover a igualdade de fato. E minha relação com ela atualmente é de associado, e também é minha cliente. E é uma cliente que gosto muito, que tenho muito apreço, e que dedico uma parcela exponencial do meu tempo, e dedico com alegria. Perfeito. Antes que o Rafael faça a outra interação, queria só te perguntar, de Governador Valadares, né? Você está falando aí de Valadares para a gente. De onde você está, você consegue ser membro, exercer o seu papel dentro da ANAM, ou tem necessidade de você se deslocar? Como que tem funcionado assim? Atualmente, a advocacia, ela se transformou, não é?
nós fomos obrigados a nos transformar junto, porque com o advento da pandemia, a necessidade de afastamento, nós começamos a praticar os atos de maneira virtual, quase todos eles, né? Eu me recordo de um dia que eu estava fazendo uma audiência aqui, tinha uma audiência às 3 horas no estado da Bahia, fiz virtualmente, e tinha uma outra audiência no Ceará. Eu falei assim, se tivesse que ir eu pessoalmente lá, não conseguiria cumprir, ia ter que acionar um outro colega para fazer no meu lugar. Então, não tem muita necessidade de deslocamento, porque tanto o peticionamento, né, que é entregar a petiçãozinha para o juiz lá, quanto aos outros atos, que são as audiências, a grande maioria é virtual. Então, não tem muita necessidade. Mas, eventualmente, por exemplo, a ANAM tem os encontros. E tem encontros agora que serão presencial, porque, né, já podemos fazer. Então, pretendo ir pessoalmente. Quando tem a necessidade de ir a uma localidade próxima, ou é algo que eu não poderia fazer de maneira virtual, eu vou sim. Eu tenho disposição para poder ir. Fui no estado do Rio de Janeiro agora participar de um congresso que eu achava relevante em representação e gravar o nome da ANAM lá. E todas as vezes que a gente pode ir, eu tô lá. Perfeito. E só para a gente fechar o tema, a ANAM, ela está hoje em praticamente todo o território brasileiro, né? Quase Sim. todos, mais de 90% dos estados, não é isso? Eu me arriscaria a falar que nós temos quase associados em todos os estados, mas eu não posso dizer por falta de informações atualizadas. Até onde me recordo, sim, todos os estados têm associados, alguns estados estão agora fazendo os processos de eleição interna dos estados, das diretorias estaduais, a estadual já está, a federal nacional já está formada, né? E aí já está vigindo. Inclusive, alguns estados estão avançando, já criando comissões específicas de trabalho. Alguns estados, os trabalhos da ANAM estão mais desenvolvidos que outros, mas em todas estão cobertas. Então, qualquer ouvinte, qualquer um que esteja nos ouvindo, qualquer lugar do Brasil, tem interesse em associar a ANAM, pode entrar lá no site da ANAM, é o site nacional, e requerer o registro à associação sem prejuízo da localidade. Se a internet chegar, Perfeito. Vai conseguir fazê-lo. É ótimo. Eu estava olhando aqui o seu currículo, né, que você mandou para a gente. Além da função de advogado, né, e de ser um associado da ANAM, você também faz parte do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, certo? Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente dessa sua função, né, como ela se dá no contexto social e o que você faz na sua rotina, né, dentro desse conselho. Dá para perceber que minha rotina é bem corrida, né? O conselho, aí a gente muda um pouco, né? É um conselho municipal, e o conselho, como qualquer outro conselho a nível estadual, federal, ele tem funções específicas. Normalmente é um conselho paritário, composto tanto de entes governamentais, que são aqueles indicados pelo próprio governo, do ente federativo, quanto de pessoas da sociedade civil. Eu, particularmente, entrego o Conselho de Promoção da Igualdade Racial do meu município pela sociedade civil. E sou o presidente do Conselho. E qual é a função do Conselho? Formulação de políticas públicas voltadas para aquele tema específico, assessorar a formulação, os estudos, para que seja melhor desenvolvido pelo município, e também fiscalizar se aquelas que existem estão sendo cumpridas. Então, eu tenho muitas atribuições dentro do Conselho Presidente, que é convocar as reuniões, pautar os requerimentos, enfim, comunicar os expedientes que foram feitos, representar o próprio cumprido, comunicar ali com o chefe do Poder Executivo, com o chefe do Poder Legislativo, em busca de tudo que é possível para poder desenvolver as atividades. Eu posso dizer que o Compi da minha cidade é um grupo fantástico. Eu adoro os outros conselheiros, eles são excepcionais, muito dedicados, se reúnem com constância, tem calendário, votam e aprovam tudo, fazem propostas fantásticas, investigam qualquer coisa que seja. Eu acho que essa gestão, o município está bem aparelhado, se quiser, para poder avançar muito na formulação de política pública para promover uma igualdade, né? Porque o que a gente busca é igualdade de fato,
que a gente tem uma igualdade que é só formal, está só na lei, e não opera no plano prático. Aproveitando para falar do CONPI, tinha que falar também do CEPI, que é um órgão da própria OAB, que é uma comissão no âmbito da OAB. E é basicamente o mesmo trabalho, só que aí no âmbito da Ordem dos Advogados do Brasil. Excelente. E assim, como é só uma dúvida pessoal que eu tenho assim. Como você se inseriu no conselho? Assim, a pessoa precisa fazer uma indicação ou se voluntariar? Não, é uma pergunta muito interessante. Ó, quando se trata de um membro do conselho, que ele está ali em representação ao governo, esse membro ele é indicado pelo próprio governo. Quando se trata de um membro que é da sociedade civil, de qualquer organização civil, ele entra ali por eleição. Então, tem um procedimento, um edital, que convocam as pessoas, e aí essas pessoas vão naquela reunião, né? E aí, naquela reunião se vota. Elas lançam o nome, e aí, por aclamação, são aprovadas, eleitas ou não. Minha formação era a primeira formação, depois de muito tempo, que não tinha um conselho efetivo. Então, nesse caso, fica dispensada esse procedimento mais célere. Então, a gente é indicado, tem aprovação popular e depois a gente toma posse. Mas como o conselho já está constituído, agora sobre a minha gestão, elaborou um regimento interno, toda uma sistemática, então existem dois caminhos. Ou é ingresso pelo governo, porque o governo indicou para colaborar com o conselho, ou ele vem da sociedade civil e foi eleito, com cargo eletivo. E é o seu caso, né? Uhum, perfeito. Perfeito. Marcos, conta pra gente, por favor, com relação à formação continuada, atualização, né? Qual o seu parecer, né? O seu pensamento com relação a investir constantemente nos estudos, na educação? Quão importante é para você, na sua profissão, né? E possivelmente em todas as profissões, é muito importante que o estudo seja continuado, né? A formação. Fala um pouquinho para a gente, por favor. Maria, eu acho que para qualquer campo da ciência, não é uma exclusividade do direito. Eu acho que o direito precisa mais. Mas em qualquer campo da ciência, a atualização ela não é nem uma opção, né? Ela é uma obrigatoriedade. Tem como a gente se manter no mercado e exercer nossa profissão sem se atualizar. Porque o mundo é muito dinâmico, né? As ciências em si mudam. Então, o operador de qualquer área precisa se atualizar. Eu, particularmente, tenho a impressão de que isso é essencial. Isso é determinante para que, primeiro, você consiga exercer sua profissão com segurança, principalmente os juristas, e segundo, para que você se sinta bem exercendo ela. Porque chegar lá, postular uma coisa e depois ver que aquilo não é mais aquilo, que aquilo alterou e que você está desatualizado, ficando para trás, deve ser um sentimento horrível e um prejuízo muito grande para a carreira, eu imagino. No direito, eu podia te falar que a gente entra na faculdade de direito, a primeira coisa que nos falam é: você vai estudar para o resto da vida. E é uma verdade. Porque o direito é pensado para a sociedade está sempre em constante mudança. Por lógica, o direito, as leis, a forma como se aplica e como se interpreta também estão sempre mudando. Então, hora ou outra, a gente precisa fazer uma atualização. Eu, por exemplo, tenho uma formação específica em direito processual civil, mesmo tendo estudado depois da vigência do novo código, depois que eu formei, que eu fiz minha especialização, os meus estudos especiais sobre os temas, eu precisei estudar de novo, porque já tinha se alterado aquela lei nova. Alterou a lei nova antes dela começar a vigir. Então, assim, essencial. Sim, não tem como fugir. Não tem como fugir. A gente precisa ter essa consciência. E eu acho que a gente evolui enquanto profissional na carreira, quando a gente compreende isso. Porque você tem que pensar: eu preciso trabalhar, mas eu também preciso estudar. Porque sem o estudo eu não trabalho. Isso é um processo contínuo e a gente vai ter que viver para sempre com essa dualidade. Estudo e trabalho. Vai ter sempre uma realidade para a gente. Perfeito. E tamanha responsabilidade também, né, gente?
você lida com pessoas, com histórias, né? Então, assim, cada profissão, né, dentro da sua área ali, a gente precisa realmente de nos atualizarmos praticamente todos os dias, né? Perfeito. Então, a gente fala que, enquanto instituição de ensino, a gente sempre traz essa pergunta, sabe? Esse questionamento, sabe, Marcos? Porque a gente também tem um papel aqui dentro do nosso programa de despertar, né? A gente quer que as pessoas estudem, não necessariamente na nossa instituição, na Uninter, mas que ela invista nela, que ela acredite no potencial dela, né? Que ela vá em frente e que tenha atitude, né? Coragem para enfrentar realmente, né? Para ir à luta realmente, né? Eu posso Maravilha. dizer a senhora que eu sou suspeito para falar, porque a minha realidade social, a minha realidade, foi completamente transformada, única e exclusivamente pelo estudo. Olha Posso dizer só. que quando eu estava lá, praticamente furtando os livros da biblioteca da escola, para poder passar as madrugadas estudando, porque eu tinha um sonho de que eu não queria aquilo que estava ali. Eu queria um pouco mais. Queria ir para a universidade, me graduar, queria exercer uma profissão, que fosse qualquer uma, mas eu queria exercê-la, e queria o que eu queria. Não queria qualquer outra coisa, não. Eu ia batalhar até conseguir. Então, assim, não tem outro caminho. Eu acho que é um caminho que tem duas benesses. Primeiro, é a recompensa que vem no final, que é o fim, não o meio. E o segundo é a satisfação pessoal. Você saber que conquistou pelo seu trabalho, pelo seu esforço. É sofrido, é duro, mas vale muito a pena. Então, assim, eu estou sempre do lado. Falou que vamos estudar e vamos incentivar a estudar. Estou ali, assinando embaixo. Parabéns. Que bonito, né? Ouvir, né? O Marcos falando, né? Sim, com De um certeza. sonho que ele realizou e que o que o estudo propiciou, né? Maravilha. Com certeza. Eu queria alongar o questionamento da Maria e direcionar ele para estudantes, né? Alunos que estão querendo saber o que fazer depois que formou, pegou o diploma, e agora? Como é que faz para poder entrar dentro desse mundo e trabalhar, né? Garantir seu espaço dentro da área de direito, né? Eu não sei se você consegue responder isso de duas formas, mas para estudantes, né, que vão se formar, e para quem está começando agora também, sabe? Como se adentrar nisso, seja por meio de estágios ou outras formas de já se habituar à rotina que um advogado precisa ter. Pois aí me colocou numa pergunta delicadíssima, mas vou tentar respondê-la aqui no nível que eu puder. Na minha compreensão, eu sempre fui muito estudioso, e aí, para os estudantes, eu acho que isso é uma dica valiosa. Quando ingressarem na universidade, encarem a universidade como se já fosse o mercado de trabalho. Embora seja um ambiente que você seja ali apenas para sugar conhecimento, é uma vitrine, não deixa de ser. Então, principalmente para o curso de Direito, a dedicação ela é essencial, porque os estudantes eles têm a mania de achar que eu posso ficar 5 anos na universidade fazendo ela da forma que, de qualquer forma, né? E aí, no final da graduação, quer ter um resultado. Só que se esquece que o empenho tinha que ter sido liso lá do começo. Então, se entrar na universidade, desde o primeiro ano de Direito, se dedicando ao máximo, fazendo sempre o melhor possível daquilo que for proposto, vai ser muito feliz quando chegar no final da faculdade. Se não, porque vai estar tranquilo para fazer exame de ordem, por exemplo, para prestar concurso, ou porque vai ter conquistado a simpatia dos colegas, a simpatia dos professores. A gente, no mundo do direito, principalmente os advogados, a gente é um agente social. O advogado ele tem uma importância social. Não é à toa que está previsto na Constituição da República como indispensável a administração da justiça. Então, essas relações elas são para a gente muito importantes. Então, se você tem um bom relacionamento com os seus próprios colegas de turma, e alguns deles, uma turma de 60, 30, vão se formar, e desses 30, 15 vão atuar, e você tem contato com esses 15, você tem 15 contatos profissionais. Então, se eles viam seu empenho ali, vão confiar em você para poder fazer eventuais parcerias. Se você tem 7 disciplinas ao todo, no final da graduação você teve muitos professores que estão também no mercado de trabalho que vão poder colaborar. Então, tudo conta.
a gente precisa ter esse sentimento. Se doar, né? Ter amor pelo que faz. Ter amor pelo estudo enquanto está na graduação. Ao se formando, o amor tem que ser maior. O amor tem que triplicar. Se não tinha amor, tem que adquirir. Se não tinha, tem que adquirir. E se tinha, tem que ficar ainda mais forte. No sentido de estar sempre ali, buscando. O começo da carreira na advocacia é muito complicado. Aí eu vou falar de experiência própria, né? Se você vem de uma família tradicional, que tem outros advogados, ou que tem contatos próximos à advocacia, a advocacia vai ser mais feliz para você, né? Porque você vai estar ali. Só que o fato de você não ter não significa que seja impossível, não. Eu, por exemplo, não tinha parente, advogado. Sou o primeiro da minha família que se formou no ensino médio. Depois, fui o único que foi direto para o ensino superior. Eu raramente... Todos eles agora, os que vieram depois de mim, têm a mim como exemplo, como espelho. Olha, se Ciclano fez isso, vou conseguir fazer. Então, eu não tinha com quem um parâmetro. Olha, fez assim, não tinha. Então, tive que ingressar no mundo do direito sozinho. Como a gente fala, com a cara e com a coragem, né? Mas com a coragem. E é isso. Se for assim, nesse caso, precisa sentar e pensar, refletir e aproveitar todas as oportunidades. Eu nunca deixei de ir para uma aula magna, eu nunca deixei de ir para um estágio, ainda que fosse não remunerado, que é a oportunidade de trabalho, de aprendizado e de fortalecer isso. Ingressar no mundo jurídico não é impossível, a pessoa precisa estar disposta de ir. Eu não sei se respondi bem, porque é muito complexo. A pergunta que você colocou em uma posição muito delicada. Porque o mundo jurídico, ingressar no mundo jurídico, principalmente para a advocacia, ele exige muitas atribuições, né? Ele exige um estudo, que é o principal deles, existe uma dedicação de tempo, né? Porque você tem que estar disponível. Em muitas horas que você não queria estar disponível, você tem que estar disponível para desenvolver. Existe uma mudança de postura na vida. A gente não consegue ser advogado em um lugar e não ser em outro. A gente é advogado o tempo todo. O tempo todo a gente está sendo visitado. No almoço de família a gente está sendo perguntado. Olha, tal coisa. Se você sabe um barzinho com os amigos na mesa do bar. Eu tenho um processo X, você podia ter um problema tal. Então uma escolha de vida. Então a todo momento você tem que estar ou 100% ou pelo menos 50%, que é para dar conta do recado ali ligado, para poder atender as demandas que chegam. Sim. Mas você respondeu sim, porque você falou que a gente deve aproveitar e abraçar todas as oportunidades, né? Desde a vida acadêmica, convívio social, tudo. Então, é fazer acontecer todos os dias da melhor maneira possível. Né? Igual você falou, não perdia nenhuma aula magna. Gente, isso aí tem que né, ser frisado, né? Você chegou onde chegou, não foi porque você deu sorte, ou porque você, né, porque você se empenhou, você lutou, né? Você desejou muito e correu atrás. Né? Inclusive, quero parabenizá-lo mais uma vez. Obrigado. Marcos, me diz uma coisa. Que tipo de engano, de erro, de pecado, né? Que um advogado pode cometer, assim? Fala aí pra gente, talvez, uns 2, 3, não sei. Acho que é um tema também que pode ser interessante para quem está nos ouvindo. Nossa senhora, tá fazendo perguntas. Ouça a ordem dos advogados batendo aqui na minha sala. Bom, posso falar na minha compreensão, né? É muito difícil falar quais são os erros que a gente pode cometer, porque a gente pode cometer muitos erros, né? Nós somos humanos e muito falhos. E na advocacia isso é muito mais fácil. Eu posso dizer o que não fazer. Né? A gente tem algumas premissas que eu acho que elas estão muito esquecidas hoje em dia, embora nós tenhamos passado por um processo de mudança muito social, muito grande, e num contexto geral, né? Político também, que o advogado ele precisa, antes de tudo, ter ciente quais são as suas responsabilidades.
A senhora, vou falar para a senhora, que a senhora não vai, quando a gente vai fazer o juramento para poder pegar a carteira de ordem, que tem um processo, né? A gente já faz a prova, 2 fases, sofrido, muitos não passam. Aí depois vem, a gente tem que ter a carteira é aprovada pelo conselho da subseção, eles votam lá para ver se a gente está apto para exercer, e depois que chega, a gente vai lá fazer o juramento na sede. E um dos juramentos que a gente faz é defender a ordem democrática de direito. É a nossa função principal, acima de tudo. E quando a gente fala isso, estavam traduzindo aquilo lá em ter amor à Constituição. E a tudo que tem ali. Então, a primeira premissa do advogado é ter amor ao Estado, ao regime democrático e às leis da República, né? Porque não administra a justiça sem esse amor. Se o advogado não tiver amor, com certeza vai ter um erro. Vai ser o primeiro deles. E isso costuma ser a fonte da maioria dos problemas. Porque a falta do amor à Constituição, ela seja na defesa de teses absurdas, ela seja no patrocínio de coisas que são completamente maléficas para a sociedade. É o primeiro ponto. O segundo ponto é que ele tem que ter amor à própria profissão, amor ao ser humano, né? Exige uma dedicação absurda e vai cometer, por exemplo, se você tem uma demanda e você não tem amor a ela, você não acompanha ela com assiduidade, você não se dedica, não vai lá, não despacha, como a gente fala, despachar com juízes, pode vir aí a perder um prazo, pode vir enfim, a ser deixado com o exercício da profissão, e isso vai ser um prejuízo que vai marcar, porque o cliente vai ficar insatisfeito, pode até te processar depois, tem essa possibilidade, dentro de uma chance, e aí você vai ter que responder no processo civil e até administrativo, junto à ordem, por causa dessa infração ética, e tem diversos tipos de erro que a gente pode cometer. A Ordem dos Advogados do Brasil descreve lá no Código de Ética uma série de posturas que a gente não pode adotar, e eles são bem taxativos quanto a isso, e tem razão, mas é tudo base desse princípio universal de ter amor à Constituição da República, ter amor ao exercício da profissão. E o segundo erro que a gente poderia cometer, eu poderia dizer o que não fazer, ou o que fazer, é que qualquer advogado, qualquer operador de direito, qualquer jurista, ele precisa ser humano, antes de tudo. Ele precisa ter o senso de humanidade apurado. Ele precisa se compadecer da dor do outro. E se você não se compadece da dor do outro, você visualiza o processo como número ou como valor econômico, aí está o primeiro erro, porque está fadado a fracasso. As ações, a grande maioria delas, algumas das vezes, quando a gente vai atender a qualquer cliente, às vezes aquele processo é o único processo da vida da pessoa. A gente lida com muito, mas às vezes a pessoa não. A Maria precisou ir no judiciário quantas vezes? Umas 2 ou 3 vezes na vida. Às vezes um desses processos, que às vezes é um processo de divórcio, às vezes é uma guarda, às vezes é um processo criminal que pode cercear a liberdade, que é um dos bens mais preciosos que nós temos na República, é o processo da vida. Então, se você não se sensibiliza, se você não consegue olhar para o cliente e sentir a humanidade nele, espelhar ela em você, aí tem um erro. Você não está seguindo a defesa de ninguém, só a sua, né? Então, poderia descrever esses 3 coisas que ele tem que fazer, que se deixar de fazer vai estar cometendo erro. Que é amar a Constituição da República, defender o Estado Democrático de Direito, amar a profissão que exerce, porque precisa ter paixão pela advocacia e precisa ter ser humano, precisa ter o senso de humanidade bem apurado. Porque sem isso é inviável defender o outro sem sentir as dores dele. A gente às vezes até carrega isso para casa, é difícil às vezes deixar de sentir, às vezes a gente queria esquecer. Eu mesmo me pego de vez ou outra de madrugada acordado pensando, nossa, tal pessoa vai acontecer isso e isso. Às vezes eu levanto, vou trabalhar, vou estudar, estou inconformado com essa, com aquela situação. Isso é esse inconformismo típico de quem está sofrendo. A gente não pode perder nunca. O dia que nós deixarmos de ser assim, tanto os advogados quanto o resto da sociedade vão chegar ao fim, né? Não temos mais nem razão de viver. Seu envolvimento, né? Você acaba tendo um envolvimento ali com a causa, com a pessoa. Sim, às vezes... Ficou bem respondido, sim. Que bom, fico satisfeito.
Sim. A gente já está se encaminhando para o fim do programa agora. Eu vou só pedir para a Maria fazer as considerações dela e a gente passa em seguida para você, Marcos, para você dar seus canais, quando as pessoas podem te encontrar e tirar dúvidas sobre a área. Mas vou passar a palavra para a Maria, a gente já começar no final. Perfeito, Rafael, obrigada. Gente, eu queria, né, aproveitar esse tempo para agradecer muito o bate-papo de hoje, ter conhecido, né, a história do Marcos André. Por 2 ou 3 vezes eu senti vontade de realmente parabenizá-lo, né, mais uma vez, pelo seu empenho, pela determinação, né, você é uma pessoa, um grande exemplo, né, para a gente. Parabéns, né, mais uma vez, e muitíssimo obrigado. Seu tempo, imagino que seu dia é lotado, né, e você está aqui com a gente há mais de 40 minutos conversando, então foi muito valioso, né, valiosa a sua presença aqui hoje, tá bom? Espero conhecê-lo em breve. A gente agora vou falar um pouquinho da Uninter, né? Nós somos um centro universitário internacional. Nós temos cursos de graduação, cursos de pós-graduação, todos eles com nota 4, nota 5, né? Que é a nota máxima do MEC, reconhecidos. Dentro do portfólio da graduação temos mais de 110 opções e na pós-graduação, né, na especialização, em torno de 300 cursos. E a melhor notícia que eu quero dar, além de ser uma excelente instituição, é que você pode estudar hoje pagando R$ 4,99 por dia. Se a gente pensar que, né, o nosso bate-papo de hoje, a importância que tem dentro da nossa vida, né, do nosso futuro, da nossa história, a educação, e você poder investir R$ 4,99 por dia no seu futuro, né? E a gente pensa que quando a gente estuda, a gente está alimentando a nossa mente, a nossa alma, né? Está trazendo luz para a nossa vida, para os nossos dias. E com o investimento desse tão pequeno, né? E poder transformar a nossa história e a nossa vida. Então, ó, vou dizer agora, o nosso site é uninter.com. Eu não sei se a produção está aqui passando as nossas unidades. Nós temos em Juiz de Fora uma unidade no centro, dentro da Galeria Constança Valadares, só subir a escada ou elevador, que você vai nos encontrar lá. E hoje eu estou aqui na unidade de Benfica, né? Estou aqui com esse tantão de livros aqui atrás de mim, são livros que os alunos recebem. Estou muito feliz, né, de estar fazendo o programa aqui hoje na unidade de Benfica. Então, anota o nosso site, para encerrar, é uninter.com. Faça contato com a gente hoje ainda. Pessoal, muito obrigada. Produção, foi lindo, né? Voltar de férias e estar aqui com vocês hoje. Dr. Marcos André, muito obrigado. Você é uma simpatia e adorei ouvir a sua história. Rafael, muito obrigada pela produção impecável. E Canal 10 também, na pessoa do Leonardo Pedroso, né? Por estar aqui com a gente, fazer esse trabalho super incrível. Obrigada a todos que nos ouviram. Ótimo, obrigado, Maria. Agora, Marcos, se você quiser deixar seus contatos, né, como a gente consegue te encontrar, para as pessoas de casa que nos acompanharem, tirarem suas dúvidas ou quiserem saber um pouquinho mais sobre a associação, como a gente consegue encontrar você? Fantástico. Primeiro agradecer, também foi um prazer conversar com a senhora. Eu tenho uma paixão pela Uninter, já estudei lá diversas vezes os cursos de graduação. Às vezes eu fico até indeciso, porque são tantas opções e todas muito boas. Já tinha próximo para poder ingressar. Muito obrigado pelo convite, eu me sinto honrado em comparecer. Todas as vezes que me convidarem, virei com certeza. É muito bom falar um pouco da trajetória e de temas tão relevantes, né? Que para mim o estudo hoje em dia, a formação e inspirar outras pessoas é um tema importantíssimo dos maiores. Aqueles que se interessarem pela atividade da ANAM, que é a Associação Nacional da Advocacia Negra, anam.com, é só jogar anam.com no Google, que aparece lá o site oficial da associação. Lá também tem canal que leva direto para quem quer que vocês queiram direcionar perguntas, seja para o presidente, seja para nós que somos do jurídico, seja para os outros associados. E todos os estados costumam ter ali os seus advogados que ficam mais próximos para poder
respondê-los. Eu vou deixar o meu contato pessoal, porque a Ordem dos Advogados do Brasil seria um erro, né? A propaganda ilícita, nós somos proibidos desse tipo de propaganda, mas dizer que aqueles que se interessarem estarem abertos aí, o Rafael tem o meu contato, basta procurá-lo, para prestar quaisquer esclarecimentos sobre a carreira ou sobre o mundo jurídico no todo. Rafael, muito obrigado pelo convite, foi um prazer imenso estar aqui. Espero que eu não tenha perturbado vocês muito, porque às vezes eu falo um pouco demais, mas é isso. Estou muito grato, muito, muito, muito satisfeito. Que ótimo, muito obrigado, Marcos. Você de casa que nos acompanha, nós vamos deixar também disponível no YouTube, nas redes sociais da Uninter, no canal 10, a entrevista na Inter. Você pode deixar seus comentários, questionamentos, dúvidas que a gente vai responder em seguida. Muito obrigado, André. Muito obrigado, Maria, Canal 10, e você aí que nos acompanha durante toda a semana aqui no programa A Hora e Agora. A gente se vê na próxima semana. Muito obrigado a todos.